Fala, gente! Começando mais um almoço com a Fiel aqui no canal Café do Setorista e um almoço com a Fiel especial. Por quê? Hoje eu estou em São Paulo e resolvi fazer gravado para vocês não ficarem sem conteúdo, mas é um conteúdo especial. Eu vou colocar para vocês a provável lista de dispensas do Corinthians e eu tenho esses nomes e com muita informação e tenho muito a dizer sobre cada um. A lista de dispensas pode chegar até 10 jogadores. Eu vou colocar a fotinha aqui do lado de cada um e vou comentar para vocês a situação, o motivo, enfim, tudo para você nesse almoço com a Fiel Especial. Fica comigo, convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você, vem almoçar comigo, vem tomar um café comigo. O programa de hoje tem o apoio do nosso querido restaurante Sete Mares, Estrada das Lágrimas, em São Caetano do Sul. Você que quer conhecer o restaurante Sete Mares, meu amigo, não perca tempo, porque é maravilhoso. O melhor rodízio de peixes e frutos do mar que existe. O melhor buffet que existe de peixes e frutos do mar. E se você não gosta de peixes e frutos do mar, por exemplo, você gosta, ou às vezes a patroa não, às vezes você, cafezeira que está me assistindo, gosta, o marido não, lá tem extensão para carnes vermelhas e massas. Não vai faltar nada para você naquele buffet maravilhoso. E claro, ainda tem os pratos à la carte que você pode pedir, tá? Tem tudo lá. Meu amigo Klaus, por exemplo, quando foi lá, comeu um parmegiana, né? Enfim, e mandou bem pra caramba. Olha só, entre em contato com o Restaurante Sete Mais para você conhecer o restaurante, é maravilhoso. Tem espaço kids, se você quiser fazer sua festa de casamento, evento corporativo, tem 3 salões em cima maravilhosos, tá? Você tem que entrar aqui e conhecer, porque é eleito 8 vezes consecutivas o melhor restaurante do ABC Paulista e não é à toa. É maravilhoso, tá? Um abraço lá pro meu amigo Chef Simon, também pro Wesley Calcim. E se você, né, for no restaurante Sete Mares, o café é por minha conta, você pode pedir lá no final. Tá certo? Vai lá conhecer o restaurante Sete Mares, na Estrada das Lágrimas, em São Caetano do Sul. Vamos embora para a gente falar muito do Corinthians e falar desta lista de dispensas, meu amigo. E eu quero começar, né, pelo gol, tá? Quero começar pelo gol a minha lista de dispensas, né? Falando de Matheus Donelli. Esse é um nome, tá? Esse é um nome que realmente está nos planos da diretoria corintiana e da comissão técnica para ser dispensado no ano que vem. Por quê? Vamos lá. Só para vocês entenderem, né? O Donelli já era para ter saído esse ano, mas o Corinthians não conseguiu, né, fechar a tempo, antes da janela fechar, o empréstimo do jogador ou até saída definitiva. O Corinthians tentou o mercado para fora, né, não conseguiu ninguém, e dentro do Brasil não houve tempo, né, para que o Corinthians conseguisse fechar pelo menos o empréstimo do jogador. O Donelli, ele tem contrato até junho de 2026, tá? Então ele tem contrato até a metade do ano que vem. O que isso quer dizer? Que no final do ano ele já pode assinar um pré-contrato. E o que me passaram é que o Corinthians não vai amarrar a situação do Donelli. Então, se ele tiver uma situação interessante, né, para ser liberado já no início do ano, o Corinthians vai liberar. Porque economiza no salário, né? Você tem que colocar aí 6 meses de salário, porque ele ficaria até junho de 2026, então são apenas 6 meses de salário, mas enfim, já ajuda na economia. Um atleta que está fora dos planos, o Corinthians, o técnico Dorival Júnior, a comissão técnica, definiu que o goleiro do Corinthians é o Hugo, reserva é o Felipe Longo, depois vem o Cauê e o Cauã, e o Cadu deve disputar, inclusive, a Copa São Paulo também, com chance de subir depois. Então o Donelli está totalmente descartado e fora dos planos para a temporada 2026, e ele puxa a nossa fila de dispensas do Corinthians em 2026. Quem será o próximo?
Eu vou por ano, né, por período de contrato, tá? Corinthians tem um jogador que tem o contrato se encerrando no fim de 2026. Sabe quem é? É o lateral Hugo, isso mesmo, tá? O Hugo também faz parte de uma possível lista de dispensas do Corinthians. Possível não, essa lista existe, o Corinthians quer fazer uma economia grande com isso, tá? Quer fazer uma economia boa com a saída desses jogadores. É claro que precisa pagar o transfer ban para depois repor também, né, o elenco. Mas na lateral esquerda o Corinthians tem o Bidu, tá certo? O Corinthians tem que dar rodagem aí no finalzinho de contrato, né, para o Denner, que está indo para o Chelsea. E a intenção do Corinthians é renovar com o Ancelotti. Se não conseguir renovar com o Ancelotti, o Corinthians vai buscar um lateral no mercado. Caso, né, o Ancelotti não fique, também existe a possibilidade remota do Hugo permanecer até o final do ano, caso não apareça nada para ele. Mas a intenção é negociar o lateral esquerdo Hugo, tá? Para que ele deixe o Corinthians também na temporada 2026. Esse é mais um, esse com contrato até o fim de 2026, tá? É mais um que pode deixar o Sport Clube Corinthians Paulista. Você concorda com isso? Comenta aqui embaixo. Suspense, vamos para o próximo da fila? Vamos para o próximo da fila? Ah, meu amigo, esse aqui é comemoração total, ó. Félix Torres, tá? Ele tem contrato até o fim de 2027. É um jogador que a diretoria quer se desfazer dele de qualquer jeito. É um atleta que tem um dos maiores salários do elenco, tem um contrato aí até o final de 2027, são mais 2 anos de contrato, gente. É mais o ano de 2026 todo e mais o ano de 2027. E o torcedor não vê a hora que acaba esse ano já para não ver mais o Félix Torres, mas o Corinthians precisa encontrar algum clube no mercado, tá? O Corinthians já entende que vai perder dinheiro, o dinheiro que foi investido. O Corinthians pagou aí 6 milhões de dólares, depois com juros já virou 8, né? Enfim, já é um absurdo o prejuízo que vai dar o Félix Torres aí, com certeza um prejuízo absurdo mesmo. Já 40 milhões é certeza que é o transfer ban, pouco mais de 40 milhões. Né? O que já pagou já perdeu também, que são 2 milhões, que era o de juros, perdeu, que foi a entrada, que era 2, né? Com juros já perdeu também essa entrada. E sem falar o salário do jogador, que é um dos maiores do elenco, né? Ganha aí pouco mais de $500 mil. Então é um atleta que ganha muito, né, no Corinthians, enfim, e tem tudo para deixar o clube. Agora, precisa aparecer, né, clubes interessados no jogador, para que o Corinthians venha realmente, né, se desfazer do Félix Torres, tá? Então, essa é a informação que eu tenho para passar para vocês em relação ao Félix Torres. Não é novidade nenhuma, então não vou nem falar muito, tá? Só vamos torcer, não vou falar muito, só vamos torcer, com todo o respeito, claro, para o Félix ir embora. Você concorda? Deixa o like aqui, eu quero que você vá concordando ou discordando, né? Não comigo, mas com o que eu apurei em relação ao clube de quem pode sair. Comenta aqui embaixo. Vamos para o próximo, tá? O Kaká também faz parte de uma lista de dispensas, mas depende também de clubes interessados e depende também, claro, né, de uma avaliação até o final do ano. Por quê? Porque o Fabinho Soldado gosta muito do Kaká. Então, se o Kaká tiver oportunidades e bem, não falhar, tiver uma melhora até o final do ano, pode ser que ele fique. E pode ser que ele fique também se não aparecer nenhum clube, tá certo? Então a situação do Kaká é essa. A vontade da comissão técnica, eu garanto que não é permanecer com o Kaká. Eu sei que esse tipo de informação eles não gostam, né, que divulguem, porque acaba podendo chatear o jogador, enfim, trazer, né, uma falta de motivação no final da temporada, mas o jogador está acostumado com isso também, tá? Então tá aí o Kaká, jogador que pode deixar o Corinthians no ano que vem, mas depende de muita coisa também, né? Enfim, por isso que eu falei que pode chegar até 10. Tem alguns aí que tem mais chance de ficar. O Kaká é um deles, mas a vontade é que ele saia. Mas se não pintar nenhum clube interessado, ele vai ter que ficar, tá bom? Eu acredito que dessa lista toda de 10, que eu tô falando até 10, entre 6 e 7 é certeza, tá? 7 é quase certeza 7. E os outros 3, eu vou falar qual os outros 2 que ainda tem uma chance de permanecer. Vamos para a sequência do vídeo, comenta aqui embaixo sobre o Kaká.
Fica ou sai? Você responde. Charles é um jogador que estava na lista de dispensas, mas marcou o gol da vitória, né, contra os baianos, contra o Vitória da Bahia no último final de semana, e ganhou aí uma sobrevida, mas ele estava na lista de dispensas, né? O Kaká, eu não falei, o contrato do Kaká é até o fim de 2028, tá? E é o mesmo período de contrato do Charles, que é até o fim de 2028, né? Absurdo, né, velho? Você pagar 4 milhões em um, pagar mais de 2, 3 milhões em outro, fazer contrato longo com o Kaká e com o Charles é coisa de louco, né? O Corinthians fez cada negócio. Então, assim, o Charles estava na lista de dispensas, tá? Não, realmente não interessava. Esse gol trouxe uma sobrevida? Não acredito muito, vai depender do que ele vai mostrar até o final da temporada. Mas lembrando, esse tipo de jogador, né, só vai ficar no Corinthians, ele, o Kaká, se não tiver nenhuma proposta. Até o Félix Torres, que está na lista de dispensas, pode permanecer no Corinthians se não tiver nenhuma proposta. Não tiver como, você viu o Donelli? O Corinthians fez de tudo e não conseguiu se desfazer do Donelli. Mas eu estou passando para vocês, né, que o normal, né, que se pudesse realmente se desfazer fácil, são esses os jogadores. Você concorda que o Charles, né, tem que estar nessa lista de dispensas, ou seu coração bate mais forte, já que o Charles, para mim, jogou contra o Vitória o que o Zidane jogou na Copa de 2006, naquele jogo contra o Brasil? Pera, o coraçãozinho bate mais forte pelo Charles agora, ou manda embora? Comenta aqui embaixo que eu vou querer ler aqui a sua opinião, o seu comentário, beleza? Deixa o likezão também. Vamos ver mais quem, né, está nessa lista aí de dispensas, né, depois do Charles. Esse aqui, tchau. Héctor Hernandes, né, vai embora. O nosso cantor de churrascaria vai deixar o Corinthians, está afastado, nem é relacionado, tem contrato até o final do ano, deficiência técnica, teve alguns probleminhas lá de balada, né? Apareceram até as filmagens, falava que houve até um pouco de exagero, o extracampo dele pesou, o campo também pesou, enfim, tudo pesou, a bola atrapalhou, tudo. Então, Héctor Hernandes, esse aqui, meu amigo, não tem nem discussão, velho. Esse é lista de dispensa pura, purinha, purinha, purinha mesmo, hein? Héctor Hernandes, totalmente fora dos planos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu duvido alguém pedir a permanência do Héctor aqui nos comentários, mas como tem louco, vai saber, né? Comenta aqui embaixo aqui, Héctor Hernandes, lista de dispensas, contrato até o final do ano, terminou o contrato, tchau, ninguém paga nada para ninguém e vida que segue. Vamos para cima. Esse o coração bate, né? Romerito da massa. Contrato com o Corinthians até o final do ano. Não há interesse hoje do Corinthians em renovar com Angel Romero. Até que enfim, né? Não há interesse do Corinthians renovar com Héctor Romero, com Angel Romero. Juntei Héctor Hernandes. Enfim, não há interesse, mas fica aquele suspensa, porque sabe como que é o Romero, né? Nas 3 últimas rodadas ele pode marcar 3 gols, um gol em cada rodada, ajudar o Corinthians, gol de título, classificar. Ele é, cara, enfim, é imprevisível o Romerão da massa, tá? Mas hoje, falando sério, não faz parte dos planos, está na lista de dispensas do Corinthians para 2026. Comenta aqui embaixo, me fala se você concorda que o Romero deve fazer parte dessa lista. Comenta aqui embaixo. Esse aqui também está fora dos planos, né? Está emprestado ao Corinthians, pertence ao New York City. Não há interesse nenhum do Corinthians em renovar, não tem nem entrada em campo. Lembra que eu falei para vocês que a gota d'água tinha sido aquele tropeção no meio-campo? Também um jogador que teve alguns probleminhas extra-campo. Enfim, um jogador que irritou bastante a comissão técnica e nunca mais foi colocado em campo, né? Porque irritou bastante. Jogador que não consegue nem parar em pé mais, né? Enfim, um atleta que custou caro o empréstimo dele, quase compraram o jogador, né? O Fabinho Soldado até brigou por isso depois do primeiro empréstimo. Eu avisei, briguei com vocês que não era para fazer isso, graças a Deus o Corinthians não comprou. E o reempréstimo foi menos mal, né? Foi menos mal a prorrogação do empréstimo. Mas no final do ano, tchau, tchau, né? Ao querido Thales Magno, tá? Que não fica, né?
no Sport Clube Corinthians Paulista, está definido que ele não fica realmente. Ele, eu acho que é o caso até que se marcar gols na reta final não fica, tá? Porque o Corinthians não vai fazer mais nenhum investimento nele, tá certo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like aqui, ó, deixa o likezão e comenta aí sobre Thales Magno. Agora eu vou colocar 2 jogadores que eu falei até 10, né? Esses 8, de todos que eu coloquei até agora, né? Se o Corinthians conseguir negociar, vai negociar os 8, beleza? Agora, esses 2 ainda fica a dúvida, tá? Por quê? O Rian pode ser o 9º jogador da lista de dispensas, mas Fabinho Soldado gosta muito do Rian, tem mais gente lá no CT que gosta, enfim, e tem gente que não gosta, então fica aquela divisão, é bom, não é, é útil, não é? Parece não, né? Me falaram que o Rian treina muito bem, ele vai bem nos treinos, aí o pessoal fica meio empolgado, aí nos jogos ele não corresponde, né? Enfim, teve também um probleminha aí extracampo, mas enfim, né, de ir para a noite um dia ou outro, né, foi resolvido, e aí o Rian não agrada também na questão técnica, né, mas agrada o Fabinho Soldado e tem gente que defende ainda a permanência dele, tá? Então, hoje o Rian ainda tem quem lute por ele lá dentro, mas há vontade de pessoas lá, né, que ele seja negociado, né, o contrato do Rian vai até dezembro de 2028, são mais 2 anos de contrato, então vai ter que achar um clube para ele, enfim, se pintar um empréstimo vão liberar, tá certo? Acho que o Fabinho não teria força se pintar um empréstimo, alguma coisa, mas a intenção é que até o clube procure um clube, tá? Que o Corinthians procure um clube para ele. Vamos ver, tá aí na lista aí, mas ainda tem gente que o defenda, tá certo? E você, ficaria com o Rian pro ano que vem ou não? E o Kaique é um jogador que tem contrato com o Corinthians até junho de 2027, quer dizer, terminando esse ano ele tem mais 1 ano e meio de contrato, e a intenção da diretoria é arrumar um empréstimo para ele ficar mais experiente, né? Ou então negociá-lo em definitivo até com um clube de fora do país, né? Enfim, um mercado ali, né? Um mercado que não seja um mercado top, mas que venha, né? Demonstrar algum interesse. O Biro, por exemplo, foi para a Arábia, se conseguir alguma coisa desse tipo com o Kaique, o Corinthians vê com bons olhos, o Corinthians vê de melhor, né, para o caso do Kaique, tá? É um jogador que não foi aprovado, né, por nenhum técnico, ganhou a primeira chance com o Dorival Júnior, enfim, até teve ali 2, 3 jogos como titular, lembra, o Kaique? Mas não agradou também, está nos planos aí da lista de dispensas. É claro que depende de interessados, todos, tá? Todos aqui dependem de interessados. Aí você fica pensando, mas o Corinthians está com o transfer ban, vai começar o ano com quem? Esses jogadores aqui não são titulares e, enfim, pouco ajudam, né? Vamos dizer assim. O Corinthians, a ideia é investir na base e contratar. A ideia do Corinthians é pagar o transfer ban e contratar jogadores e com a base não gastar tanto e montar um elenco, né? Com um time que tem base, já tem aí 12, 13, 15 jogadores base e vir com alguns reforços e os jogadores da categoria de base. Base que eu falo os titulares, né? Tem os titulares aí, que são considerados aí, entre 13, 14, 15 titulares, né? Entre aspas, né? Coloca aí mais alguns reforços e a base está resolvido, tá? E o Corinthians quer gerar aí uma economia, tá? Uma economia com esses atletas aí girando entre 3 e 5 milhões de reais, tá certo? Por mês, tá? Essa economia que o Corinthians quer girar na folha salarial com a saída aí desses 10 jogadores, entre 3 a 10 milhões de reais na folha salarial. Enfim, é um alívio, vai depender de quem vai sair, quem não vai, e ainda tem mais 2 jogadores, que aí seriam 11 e 12, que é o Maicon e o Anchileri. O Maicon o Corinthians vai ter que comprar por 3 milhões de euros, 2 milhões de euros para comprar e mais um que deve, né, dos 2 empréstimos que não pagou, e o Anchileri vai ter que renovar, ainda não chegar no denominador comum, o Anchileri pede um valor, o Corinthians oferece outro. Que não é nada impossível esses 2 não darem certo também, aí vai para 12, né? Quer dizer, a chance de o Corinthians ter uma lista de dispensa de 10 jogadores é muito grande. Porque se um desses aqui ficar, pode entrar o Maicon e o Anchileri e ainda chegar ao número de 10, tá? Para deixarem um clube. Beleza?
Um forte abraço aí a todos vocês, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, né? Estou em São Paulo resolvendo coisas, né, particulares e por isso deixei para vocês aí esse vídeo, tá? Ó, deixa o hypezão, que é bem importante, tá bom? Ajuda bastante a gente aí, deixa o hype. Aqui você pode deixar o hype nesse vídeo, você que gosta do canal. Anuncie no canal Café do Setorista, tá? Que é bem bacana. E os nossos parceiros estão todos satisfeitos, anunciando com a gente a cada dia, tá? Assina o clube de membros do canal Café do Setorista, que é topzera, top do Brasil, tá? Enfim, tem aquele contato direto comigo e vão para cima. Ao vivo, amanhã ao vivo normalmente, o almoço com a Fiel amanhã ao vivo, da meio-dia a 1, e ao vivo, tá? Hoje, às 19h30, o Café da Fiel, beleza? Canal de WhatsApp para você me seguir, tá? Que é bem legal. O Instagram, que tem conteúdo exclusivo, Café do Intervalo é exclusivo no Instagram. Os meus 2 canais, né, que eu tenho a mais, o canal de cortes, que tá tendo corte aí, a Café TV, que é um canal novo, que eu tô esperando você se inscrever bastante pra gente fazer o primeiro conteúdo, né? Vai ter o Jornal Tapa na Mesa, vai ter também uma mensagem de Deus para sua vida, vai ter o Talk Show, vai ter enfim, tem bastante coisa lá, né, na Café TV, então se inscreve, beleza? Até o próximo vídeo, até o próximo café, que Deus nos abençoe, até daqui a pouco o blend, né, às 16h30 tem um blendzão aí saindo para você quentinho, hein, tá? Aguardo você no blend e depois o Café da Fiel às 19h30, conteúdo hoje continua o mesmo, tá? Só o almoço que eu tive que fazer gravado. Vamos para cima, Deus abençoe. Fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do Setorista de maneira esperta. Sami Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Sami Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Oi, fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Oi, fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do Setorista de maneira esperta. Sami Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Sami Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato.